Está disponível. Você está disponível? Ou você está com o coração agitado, com a mente assim, desvairada? Disponível, eu estou esperando, Pai, eu estou esperando. Então, lá em Efésios 1, de 9 a 12, diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Veja que projeto lindo. Você foi escolhida, você na verdade foi criada antes, escolhida e predestinada para um grande propósito. Sonhos de Deus não são pequenos. A Bíblia fala que os pensamentos deles são mais altos, os caminhos deles são mais elevados. Então, amados, quando nós entendemos que nós fomos criadas com um grande propósito, a palavra de Deus diz lá em Efésios 2:10, que nós somos criação de Deus. Fomos feitos para sermos, então, uma criação que exponha mesmo as coisas boas que Ele de antemão já preparou para que a gente andasse nela. Na verdade, amados, hoje eu fui no MASP com a minha filha mais nova, que tem demonstrado as mesmas habilidades artísticas que eu, e nós, então, estamos botando pilha nela. E fomos, então, ao MASP. E, amados, é algo tão natural que quando a gente vê uma obra de arte, a gente já procura assinatura para ver quem foi que fez aquilo. É natural. Sabe o que é que as pessoas estão esperando, então, quando verem uma grande obra admirável, uma coisa extravagante, uma coisa notória, uma coisa que realmente não tem mostrados a questão mesmo do plural, do singular. As pessoas vão ver quem é que fez isso. E quando elas veem que foi Deus, é lógico que elas vão glorificar. Então, como é que Deus vai fazer a gente ser estabelecida aqui na Terra? Criada, estabelecida e também predestinada para grandes coisas, se a gente tem vivido essa vida miserável do corre-corre. A gente sabe que como mulher, a gente foi criada com várias habilidades. E é isso que tem feito com que então a gente, muitas vezes, pense que não há tempo nem condição para a gente realizar sonhos. Porque não é como mãe, a gente vai, volta com o filho. Tudo é o filho, é tudo o marido, é tudo o ministério, é tudo o emprego. O dia, então, se resume a coisas naturais. E a gente vai deixando de lado os sonhos. E a gente vai deixando de lado perguntar para o Senhor qual é o verdadeiro propósito. Não é verdade, amados, que a gente perde tempo, tem perdido tempo no corre-corre com coisas que são fúteis, que são etéreas, que não são eternas. Não é verdade? Se a gente for pensar assim, o que foi que o ano passado eu fiz que realmente estabeleceu ou que fez com que houvesse uma expansão do reino de Deus no sentido de eu ter me alegrado porque eu fui usada poderosamente por Ele? Não, a gente lembra que a gente levou diariamente os filhos à escola, que a gente teve que passar roupa, que a gente teve que lavar roupa, que a gente teve que deixar a casa arrumada, fazer comida todo dia, de que a gente precisou cumprir metas no trabalho, na própria igreja. Amadas, eu desejo muito que você, nesta tarde, saia daqui e vá para casa, no meio do caminho você fale: Deus, não é possível que o Senhor me fez para ficar correndo para lá e para cá, e depois de um ano inteiro, eu fazer uma sondagem do que aconteceu na minha vida, e eu perceber que nada de extravagante, que mostrou a assinatura de Deus para que as pessoas me vissem mesmo como uma obra de arte para que glorificassem o teu nome, que é o grande autor e consumador da minha fé, é impossível que eu permaneça nesse estado. Eu tenho 3 MDAs e eu, então, sugeri a elas que, no nosso primeiro encontro, elas estivessem pensando e buscando ao Senhor mesmo, no sentido de trazer em existência aquilo que Deus fez com que elas, então, estivessem caminhando para que elas fossem usadas naquele propósito. E eu fiquei realmente triste, porque no primeiro encontro elas falaram: a gente não sabe para que foi feito.
A gente não sabe. A coisa tem sido tão mecânica que a gente não sabe de responder. Eu acho que foi para eu assim, viver para minha família. Eu acho que foi para eu trabalhar lá naquela empresa. Amados, não, eu falei, não, existe algo maior. E hoje, depois de 1 ano e meio que eu estou então acompanhando elas, eu fico tão feliz, porque as minhas discípulas têm realmente demonstrado que elas estão entendendo que o propósito de Deus para elas não é simplesmente ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, ser uma serva do Senhor. Existe algo específico para você. Eu estou falando porque eu descobri. Na verdade, falando sobre sonhos, Deus teve realmente que me trazer tudo isso para que eu pudesse ministrar. Na verdade, duas coisas muito assim fortes para que eu existo foram realmente trazidas para mim como se fosse mesmo uma direção. Sua vida, então, vai ser direcionada nesse sentido, porque você foi criada para isso e para isso. E não são coisas pequenas. Está aqui no meu livro dos sonhos. É sonho de Deus, agora é sonho meu. Nós temos uma parceria, e quando nós, como mulheres, temos parceria com o nosso Pai de trazer à existência as coisas grandes, volumosas, extravagantes, que revelem a glória dele, é lógico que ele vai fazer. É como eu falei para vocês, não fomos nós que naturalmente tivemos condição de fazer essa viagem agora em agosto. É o que eu estou falando para vocês, é para a glória de Deus, porque foi dele, é para ele e vai voltar para ele. Não é, amados? Então, isso revela a glória de Deus. E aí, amados, se a gente, então, for pensar, como mulheres, nós, muitas vezes, engavetamos os nossos sonhos por duas coisas. Uma, pela frustração. Não é verdade? A gente tem muito medo de errar de novo. Muito. Então, engaveta. Lá em São José dos Campos, eu pedi uma mesa com 2 gavetinhas. E uma delas, então, eu retirei a palavra frustração. Porque nós não sonhamos de novo, porque nós nos frustramos já. Talvez nós não estejamos sonhando mais com casório de glória, porque nós já nos frustramos nesse sentido. Talvez nós não tenhamos mais sonhos em relação ao ministério, porque nós já nos frustramos com isso. Talvez nós não temos mais sonhos em relação aos nossos filhos, porque, meu Deus, eles já nos frustraram muito. Não vou errar de novo, então vou engavetar. Segunda coisa que faz com que a mulherada, de uma forma muito triste, pare de gerar os sonhos de Deus e trazer eles mesmo à luz, é a questão do fracasso. Primeiro, frustração. Segundo, porque você talvez já tenha fracassado tanto. Sabe aquela coisa assim, agora vai. E aí foi. Mas aí porque não era de Deus. Não era de Deus. Você então engaveta novamente. Por quê? Porque você tem muito medo daquilo que as pessoas vão... Ai, que medo, pensei que era 10 minutos. Você tira essas placas aí. 30 minutos. A gente, muitas vezes, engaveta. Por quê? Porque a gente tem medo de que as pessoas nos rejeitem novamente. Olha lá, ela vai desvairada de novo, olha lá. Ela tinha aquele plano daquele negócio que ela falava assim, olha, cara, agora vai. Aí a gente empata todo o nosso dinheiro, nosso fôlego, a nossa energia. E aí lá na frente dá tudo errado. Aí a gente perde dinheiro, a gente perde alegria, a gente perde a esperança. Engaveta novamente. Sabe o que o pastor Rui Boto, que esteve lá na nossa igreja, disse? Que quem não está preparado para falhar, nunca está preparado para inovar. Não é verdade? Talvez você não esteja, então, inovando, nem trazendo a criação nova para o Senhor, permitindo que isso aconteça, porque você tem muito medo de falhar de novo, de fracassar de novo, de se frustrar novamente. Hoje nós vamos sair daqui deixando, sabe o que a gente vai fazer? Desengavetar mesmo a frustração e os fracassos, tirar de dentro e falar, isso aqui não me pertence mais, porque nós vamos sair daqui, Deus, nós estamos preparados para o novo. O velho foi, sabe? Sabe aquilo que você deixou lá na rua, de fracasso e de frustração? Ficou, vai ser atropelado daqui a pouquinho, quando passar um carro lá. Não passa carro nessa rua? Não é tão um silêncio, né? Daqui a pouco vai passar um caminhão ali e vai... Pá, entendeu? Porque você vai sair daqui, amados, desejando mesmo a novidade do Senhor.
Amém, amados? Aí, passou um carro ali agora. Já, se você deixou lá, você então vai sair daqui renovada nos sonhos, no sonho de casar, viu, mulherada amada? No sonho de ter filhos que vão realmente serem prazerosos para Deus em primeiro lugar, depois para você. De ter aquele emprego dos seus sonhos, de ter aquela viagem dos seus sonhos, de ter aquele ministério dos seus sonhos. Porque Deus quer, mas nós como filhas do rei precisamos estar de acordo para que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Amém, amadas? Aí deixa eu te colocar 5 homens, na verdade são 6, mas eu coloquei então em blocos, né? De homens que eram considerados sonhadores, malucos, desvairados. E olha o que eles fizeram. Vai com Deus, viu, minha filha? É a minha sobrinha. Diz que só ia me ver um pouquinho e ir embora. Não é porque tá ruim não, né, Ana? Ela tem um trabalho na igreja dela. Vejam o que aconteceu com estes homens. Se eles tivessem medo de se frustrar, de se fracassar, eles não teriam, então, trazido essas inovações para nós. Albert Einstein, lembra dele? Albert Einstein, o professor dele dizia assim, que ele era mentalmente lento, não sociável e sempre perdido em seus sonhos. Mentalmente lento. Eita, não, eu queria também ter esse sintoma na minha infância, né? Mentalmente lento para fazer o que ele fez. Criou a teoria da relatividade. Chiquérrimo esse homem. Outra coisa, Thomas Edison, sabe? Ai, Thomas Edison, sabe essa rua? Então, você vai descobrir o que ele fez. O homem não desistiu, por isso que tem até nome de rua. Os professores daquele que registrou mais de 1000 patentes, dentre eles a lâmpada elétrica incandescente, disseram que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Tá bom? Henry Ford, o criador da fábrica moderna de carros, fracassou e foi à falência 5 vezes antes de finalmente ser bem-sucedido. 5 vezes ele fracassou. John Creasy, o popular escritor britânico de romances policiais, teve 743 rejeições antes de conseguir publicar o primeiro de seus 562 livros, dentre os quais hoje dezenas são best-sellers. E Sergey Brin e Larry Page, os fundadores da Google, uma das marcas mais valiosas do mundo, contactaram a Yahoo em 1998, sugerindo uma fusão. Na época, os donos da empresa negaram a solicitação, dizendo que ambos deveriam continuar a trabalhar no projeto de doutorado. Perderam bilhões de dólares. Por causa dessa, então, falta de visão, que essa fusão traria realmente de lucro para a própria empresa deles, para a Yahoo. Então, amados, vocês ficam pensando assim, mas eles são homens. Deixa eu contar para você, é que você não me conhece, mas eu sou maluquinha. Minha mãe é mais. Minha mãe tem 70 anos. 70 anos. E ela sempre, então, mesmo ela não tendo o livro dos sonhos, ela sempre falou pra gente, meu sonho é ir para os Estados Unidos e o meu sonho é pregar nos Estados Unidos. Amados, em março ela realizou esse sonho. Ela foi para lá, meu pai é aposentado, ela foi. Então, o que ela fazia? Ela ia na feira e aí as moedinhas de R$1 ela ia guardando. Natal, os presentes eram em dinheiro. Dia das Mães, dinheiro. Tô poupando, porque eu vou. Ela, sem ter dinheiro, então, ela foi atrás de visto e atrás do passaporte. Primeiro o passaporte, depois do visto. Mãe, mas esse negócio vence, visto vence. Não, eu vou tirar porque eu vou. E ela dizia que ela ia. Em março ela foi e ela pregou em 2 igrejas. Vocês veem? Com 70 anos, maluquinha. Era o sonho da vida dela. Agora, ela está poupando porque ela vai para Nova York, o ano que vem. E ela disse que eu vou junto. E eu vou junto. Ela disse, eu vou. É minha autoridade. Vocês estão percebendo? A gente vai capturando as palavras das autoridades. Eu capturei a palavra do pastor Fabiano. Você vai voltar. Eu disse, eu vou voltar. Ele falou, eu vou voltar. Quando o pastor Max fala assim, filho, é isso que vai acontecer. Você está entendendo? Quando a Márcia falou do Jardim do Éden, você capturou que você é a unção da multiplicação quando a amada ministrou no louvor?
Recebe. Você recebeu? Ó, vou cantar, nem sei o que eu estou cantando. Para isso você tem que manter a atenção. Lá em casa a gente está orando muito para isso. Deus, mantenha a minha atenção. Não deixa eu ficar distraída. Captura a minha atenção no sentido de... é meu. Entendeu? Você está entendendo, amados? Então, olha o que o C.S. Lewis diz. Você nunca está velho demais para ter um alvo ou para sonhar um novo sonho. Talvez você esteja falando aí, eu já sou velha para ter aquele emprego, eu já sou velha para casar. Não é, amados, não é. Quando o nosso Pai, então, tem essa ideia de que você foi feita para aquela realização do sonho, não existe essa coisa de tempo. Não existe. Todos estes aqui, só o tal do Sergey Brin e do Larry Page, todos eles que eu mencionei, todos eles foram pessoas que despontaram na parte mesmo mais assim, vamos falar assim, mais senil, entendeu? Então, amados, nós precisamos capturar isso. Deus tem um sonho. Se ele não foi realizado até hoje, vai realizar. Porque este é o projeto divino para a minha vida. E eu não vou morrer enquanto eu não realizar esse negócio. Entenderam, amados? Eu estou assim, Deus está me amando. Entendeu? Porque ele ama mulheres ousadas. Ousadas como as 5 filhas de um homem. Que nós, então, vamos agora falar, que traz... Porque aí você fala assim, você deu só exemplo de homens. Existem na Bíblia 5 mulheres, 5 irmãs. Ogla, Tirza, Noa, Milca. E tem também, vamos lá, que eu esqueci uma. E Malá. 5 mulheres. Essas mulheres, então, elas são descritas na Bíblia em 4 lugares. Só para você, então, saber onde estão, para que você não ache que eu estou inventando. Números 26, 33, Números 27, 1, Números 36, 11, Josué 17, 3. Amados, quando Deus permite que na palavra do Senhor seja descrita a história de mulheres no Velho Testamento, é porque realmente é para se trazer essa confirmação de que isso agradou o coração de Deus. E ainda deu nome, Velho Testamento, para botar nome numa mulher, era porque ela tinha que ter sido realmente uma mulher muito ousada. Como é a história de Axa, que está agora vindo como realmente uma referência para o meu coração, de que como ela, Deus quer que eu seja. Se você for ler Juízes 1, e aí também Josué conta a mesma história, ela é a filha de Caleb, sabe Caleb? Caleb foi um homem que com 80 anos falou assim, esse é o meu sonho, ter a minha terra. E foi atrás dele, da terra. Ela era a filha de Caleb. E ela teve a mesma ousadia, então, do pai. De comparecer diante do pai e falar, o Senhor já me deu Negueb. Negueb, para quem não sabe, é uma região desértica. Aí eu quero as fontes. E diz que o pai, então, deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Se você for, então, contextualizar, Deus se agrada, se a gente pede isso, Ele se agrada tanto que Ele não deixa só você com fonte merreca. Ele traz para você mesmo lá dos céus, as celestiais, e faz com que as naturais sejam usufruídas. E conta que Axa, então, teve o Negueb e teve as fontes. Para quem, esse negócio está me mexendo muito nesses últimos dias. Para quem já viu um vídeo, depois você coloca lá, Negueb. Você vai ver no YouTube como é que é a história desse Negueb. Ele é um deserto, mas quando as chuvas, elas são então enviadas, como ele fala, chuva serôdia, que é uma chuva de outono, chuva de primavera, de uma forma torrencial, elas vêm nas montanhas, e isso vem como uma enxurrada, que o guia lá em Israel diz que se tiver um carro estacionado, ele leva, a enxurrada leva no deserto, um carro. Tamanha a água caudalosa dessa montanha, então, que vai derramando em formas de sucos de rios. E aí, quando seca essa água, o que acontece? O deserto, então, que recebeu, através dos ventos, as sementes, ela começa a germinar. E você vê lá no YouTube como é que fica esse deserto. Depois você conta, tá? Como é que foi? Passou com comadre. Porque é algo glorioso. Então, a Axa, a Malá,
a Tisa, a Noa, a Ogla e a Milca. Todas essas 6 mulheres foram mulheres ousadas. Eu quero que você saia hoje daqui com ousadia, com intrepidez, de chegar no trono do Pai e falar: Pai, eu quero um presente. Porque foi isso que a Axa foi atrás de Caleb falar. Pai, eu quero um presente. Qual é o presente que você deseja? Está vindo aí ao seu coração? Que o teu espírito está saltando agora? Você, talvez não, mas então, o que você vai fazer? Espírito Santo de Deus, eu preciso que o Senhor me traga qual é o presente que o Senhor agora, em primeira instância, quer me dar. Para que eu possa com ousadia pedir ao Senhor. Sabe por que nós não temos desfrutado? Porque nós não temos pedido. A gente se sente como realmente indigentes, como pessoas negligenciadas. Quando nós nos consideramos filhas do rei, nós temos esse direito, herança. Vocês estão entendendo? Que a herança de uma filha do rei, usufruir das riquezas que ele tem pra gente. Então, vamos ver aqui 5, você esqueceu a placa, filho? 5 coisas que nós então vamos entender hoje, que nós temos que fazer para realizar esses sonhos divinos, ok? Busque o sonho em Deus. Olha o que diz Números 27, 1, 2. Vamos lá? Deixa eu ver aqui que eu vou copiar daqui, porque a Bíblia está com letrinha muito pequenininha, eu não trouxe meu óculos. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filhos de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade. Elas 5, em unidade, foram atrás de Deus para saber se aquilo que elas estavam, então, sentindo como direito para a possessão mesmo da terra, que estava sendo, então, prestes a ser distribuída, a terra prometida estava sendo prestes a ser distribuída. E como o pai dela havia morrido e elas não tinham irmão, porque naquele tempo uma herança era passada de pai para filho, não era passada para a filha. As 4, de uma forma inusitada, foram atrás do pai e compareceram na tenda do encontro. Em unidade, esperaram a resposta de Deus. O que você tem feito? Tem se juntado com as comadres, que eu falo? Com as comadres para ficar reclamando? Para ficar fofocando? Ou para falar, nós 5 viemos aqui perguntar ao Senhor o que o Senhor tem para as nossas vidas? Sabe, é uma coisa assim que não sei se aqui em São Paulo dá para fazer, mas aí em São José, e para quem é minha amiga de Face, vê sempre eu postando. Você é minha amiga de Face, Fê? Ah, tanta gente, né? Você também sabe, né, Valéria? Você vê lá de vez em quando. Você queria ir na minha casa. Eu posto mesmo, por quê? Porque eu sinto tão forte que é isso que Deus quer, que eu posso mesmo para assim, encorajar pessoas. Eu tenho feito chás na minha casa, ou ido na casa de comadres, ou ido em casas de chá, lá em São José, para que a gente, então, no momento de chá, depois vou falar de uma outra palavra, no final, que Deus, né, trouxe. Você foi em São José? Ouvi? De novo, filho? Oh! Aquelas 2 são de Taubaté, e vieram lá para ouvir de novo, né? Aí, vocês 2 vão sair daqui. Amadas, o que nós, nesses chás, temos feito? Compartilhado aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós nos reunimos em unidade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha, Senhor Jesus Cristo, o seu sonho para a minha vida. Foi muito bonita aquela foto última que você falou que você queria estar, porque elas são as minhas MDAs. E nós todas temos o livro dos sonhos. E nós, então, fomos a Deus como Axa. Deus, nós queremos nesta noite um presente. Eu disse, amadas, Deus quer que nós, então, de uma forma ousada, digamos a Ele o que nós precisamos, em primeira instância, que Ele realize. E foi tão lindo, amados. Porque a gente percebeu que os sonhos daquelas mulheres, inclusive o meu, não eram naturais. Só podiam ter vindo mesmo do Espírito. E eu tenho certeza que naquela reunião, naquela unidade, naquela comunhão, invocando a vontade de Deus, já foi realizado, já tenho certeza. Por isso nós podemos nos reunir para agradecer. Entenderam? Então, amada, foi lá em São José, há um mês atrás, quando eu ministrei, 5 mulheres que tinham dificuldade de se engravidar. Sabe o que aquelas 5 fizeram? Elas, então, descobrindo que era a mesma petição das 5, elas se reuniam em oração.
E foram chamando a existência, foram chamando a existência. E cada um lá com um decreto. Você não pode engravidar, você não sei o quê, você tem esse problema, ih, você não dá certo, ih. As 5. Pastora Vivian chamou as 5. Só uma que não pôde estar, não sei porquê, alguma coisa aconteceu com ela, mas as 5, uma com um bebê e outras, ó, tudo grávida. Sabe por quê? É a comadrice santa. Por que você tem se reunido para quê? Pastor Max, que homem. Você viu a mulher dela, o que ela fez? Para que você tem se reunido, amada? É para chamar os sonhos do Senhor? Ou para, então, afastá-los da sua vida? Porque quando há murmuração, julgamento e mentira, né? Código JRM, né? É isso? JMR. A gente fica realmente suscetível ao afastamento mesmo desses sonhos. Então, amados, começa a se unir, sim, sabe? Uma vez por mês nós fazemos isso. Vamos nos unir, vamos nos unir, vamos chamar a existência. Você pensa que Deus não está se agradando? Nós não estamos indo para o bar em unidade, não. Nós não estamos indo para a rua para mostrar as pernas, estamos? Não, nós estamos para tomar chá, para falar, Deus, nós estamos aqui porque nós queremos um presente. Vai ler lá depois, Juízes 1. Ela fala exatamente isso. A Axa, pai, eu quero um presente. Só pode pedir para o pai assim, eu quero um presente, quando você tem intimidade com o pai, não é verdade? Segunda coisa, e aí, amados, antes da primeira, porque eu já estou escassando de mostrar as coisas que eu trouxe aqui. Primeira coisa é, busque o sonho em Deus. Você tem tido do Senhor a informação acerca daquilo que Deus quer para a sua vida? Eu trouxe aqui um caderno de receita. Você tem, então, buscado no Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida? Você já foi atrás do seu caderninho mesmo, assim, que está, de repente, trazendo para você aquilo que Deus estabeleceu que vai acontecer? Segundo, vou botar aqui. Segunda etapa para a realização dos sonhos. Dê importância àquilo que realmente é valioso para o Pai. Números 27, 3-4... diz o seguinte, e disseram, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã? Por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Elas foram atrás da pessoa certa, trazer realmente a existência, dando importância. Elas não viam aquele território como sendo um pedaço de terra. Aquele pedacinho de terra não era simplesmente um sonho maluco. Era trazer existência para que elas então se apoderassem da terra prometida. O que Deus tem prometido para você, filha? Você recebeu uma promessa de Deus. O que você tem feito com ela? Dê-me essa terra. Você tem comparecido diante de Deus mesmo com essa ousadia e intrepidez para chamar a existência as promessas de Deus assim? Ele já sabe. Ele ama que a gente lembre Ele todo dia. Sabe por quê? Porque isso mostra que a gente depende dEle. Porque isso mostra que a gente naturalmente não conseguiria fazer e que só mesmo um Pai generoso, amoroso, tão cuidadoso pode fazer por nós como filhas que somos impotentes. Então, amados, o que você tem feito? Você tem dado importância aquilo que é sonho de Deus? Se Deus falou assim para o seu coração um dia, você vai se casar, filho? Você tem dado importância? Acho que eu não estou mais afim, não. Não rejeite aquilo que Deus tem como um plano perfeito para a sua vida, porque você se frustrou, porque você achou que você foi uma mulher fracassada. Busque no Senhor, Deus, eu não tenho nenhuma promessa para a minha vida. Mas a partir de hoje eu quero saber qual que é a promessa do Senhor, para que eu então dê importância e comece a acreditar e a viver mesmo com a grande expectativa de que aquilo que o Senhor prometeu, que é a terra prometida, eu vou receber. Se é um jardim do Éden, eu vou entrar, eu vou comer todo. Entenderam, amados? A gente precisa mesmo sair dessa coisa do comodismo para a gente buscar no Senhor os nossos sonhos, porque na verdade são os sonhos de Deus para o nosso coração, mas eu falo sonhos nossos porque a gente vive sonhando o sonho dos outros. Olha, minha amiga vai casar. Na verdade você está lá assim, queria tanto também, mas já que não dá, vou sonhar com ela, porque olha, ela é mais bonita, ela é mais poderosa. Amados, o que Deus tem para a sua vida? É isso que você vai buscar. E aí, amados, quando então nós sabemos do Senhor e damos importância para Ele, a gente fala assim, Deus,
Eu não sei o que eu vou fazer, mas está aqui, ó, está aqui na mesa, está aqui, ó, os ingredientes. Eu, Senhor Jesus Cristo, faço com que, então, tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida seja colocado diante do Senhor para fazer com que, de verdade, as coisas que o Senhor estabeleceu para a minha vida se cumpram. Vai ser agora que eu vou fazer essa receita? Aí Deus fala, não, dá um tempo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse negócio de tempo é só Jesus, viu, Carla? Eu quero mostrar as coisas aqui. Olha aqui, talvez você ria, mas eu não rio mais, porque já ri também. Está vendo aqui? Esse aqui é um grande sonho da minha vida. Na verdade, foi de Deus. Está vendo essa mulher aqui? A Ana Paula Valadão. Deus falou assim para mim um dia, você vai ser amiga dela. Aí eu não vou ser nada, quando eu não gosto dela. Por que eu vou ser amiga dela, se eu não gosto dela? Mas quando Deus falou, no meu espírito entrou, eu vou ser amiga dela. Como isso vai acontecer? Eu não sei, não tenho, assim, quer dizer, na verdade, Deus já tem me falado como vai ser. Até isso, sabe? Como é que vai ser. Eu já fiz de tudo. Está vendo aqui que ela está com uma sacola? Eu fiz um caderno para ela e coloquei os meus livros. Eu escrevi 4 livros para a editora Inspire, de crianças. E esse é um dos grandes sonhos, eu continuar. Que eu parei, tá? Me frustrei, me senti fracassada e também engavetei. Mas Deus tem falado, volta, 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 é o meu sonho para a sua vida. E aí, amados, então eu dei... Nós, como professores de noivos, nós ganhamos um cruzeiro. Na época, então, que ela tinha acabado de voltar do cruzeiro, os meus noivos, um casalzinho de noivos, deu para a gente o cruzeiro para que a gente, no próximo ano, pudesse fazer. Nunca mais teve cruzeiro. Já teve um monte de vezes que a mulherada lá em São José foi, acho que mais de 100, para aquela conferência de mulheres diante do trono. Já estava toda doidando, já 2 anos. Tudo dá errado. Aí eu comecei assim, eu acho que não é de Deus esse negócio. Mas no Espírito fala, é porque não é desse jeito. Dispõe os ingredientes, porque no tempo certo vai dar um bolo. E o meu desejo é ter um chá com ela na minha casa, né? Não, a gente está numa conferência, na minha, é amiga, não é? Amiga vai sentar na minha mesa, não é? Aí vocês capturem isso. Porque eu sou uma mulher de fé. Se Deus falou no meu espírito, vai acontecer. Aí, daqui a uns anos, eu vou postar no Face. Não para que ela só, olha lá a caminha chica. Não, é porque Deus falou e vai fazer. Tá bom, amados? Então, terceira coisa. Creia que você irá revolucionar a história da sua família. Números 27, de 5 a 11, diz o seguinte. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem herança ao parente mais próximo em seu clã. Essa será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Amados, Deus criou uma lei. Vocês percebem? Deus criou uma lei para que elas, recebendo do Senhor de que elas teriam a terra, elas estivessem aguardando. Nesse momento, amados, quando a gente fala, creio que você irá revolucionar a história da sua família, o que é que eu quero dizer com isso? Na história dessas 5 mulheres, existiam casos muito diferentes de transferência de herança. Elas vêm, então, da família de Jacó. Jacó, ele, então, possuiu a herança que não lhe pertencia. Era de Esaú, não é? Depois, elas vêm, então, de Manassés. Manassés, ele, então, tinha o direito como herdeiro da herança. Mas aí, mais uma vez, foi Efraim que recebeu a bênção do avô de Jacó. E aí elas, então, as 5, se dispuseram. Nós temos o direito. E isso não vai ser transferido para outro. Porque nós não vamos fazer o nome do nosso pai desaparecer sobre a terra, sabe? Porque se elas não continuassem, o clã delas seria extinto. Na verdade, elas deram tanta importância ao nome do pai, que elas, então, ficaram na cola e foi estabelecida, então, uma lei quando Deus quer. É que, como a Márcia fala, não posso contar todos os causos, mas já aconteceu de Deus fazer uma lei em meu favor, porque eu fiquei na cola dele.
Viu, amados? Então, fique na cola do Senhor e mude a história da sua família. Talvez todo mundo na sua família, aquela assim, tipo assim, deixa quieto. Para que ficar indo atrás de sonho de bobagem? Talvez você tenha mãe, avó, tias que tenham tido essa atitude. Glória a Deus que eu tenho, então, uma mãe que é maluquinha e que tem me feito maluquinha. Imagine, eu não mostro para vocês o livro de sonhos da minha filha de 15 anos, porque é mais maluco ainda, filho. E eu falo, Deus, só o Senhor mesmo na casa dessa criatura. Porque os sonhos dela são muito loucos. Mas glória a Deus, por quê? Porque veio de vó, de mãe, está sendo passado para ela. E assim, a avó é louca, a filha é maluca, e a neta, que é a minha filha, é maluca ainda. Por quê? Porque já tem essa herança de eu vou porque Deus disse que eu vou. Quem é que está dizendo para você que você vai? Ou que você não vai? Se Deus diz, vai, vai. Porque é teu direito. Se teu pai, se tua mãe falar bobagem, teu marido, não, para com isso. Para com isso. Você vai falar assim, Deus falou para mim. E eu não vou parar. Por isso, por quê? Porque existe algo consolidado no meu coração, mais do que no coração, no espírito, de que vai acontecer. Talvez não seja agora, mas eu tenho aqui, e eu trouxe a batedeira. Talvez não dê para fazer agora a receita, mas eu tenho já todas as ferramentas. Para que então, no momento certo, a ação comece. Deus não me falou nada em relação à Ana Paula Valadão neste momento, não é para agora. Vocês estão entendendo? E eu já tentei fazer tudo, já tentei fazer a receita antes. Aí eu assim, acho que não é. Porque não era. Então eu estou esperando o momento certo de, começar a mexer. Quarta coisa, amados. Quarta coisa, diz o seguinte, registre o que foi prometido. Números 26, 33 e Josué 17, 4 diz que elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram, o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. Elas foram até o sacerdote novamente, sabe por quê? Porque Moisés já tinha morrido. Só que elas viram que aquela promessa não havia perdido a validade. E elas então foram até o sacerdote. Lembra que lá na época de Moisés, quando então estava sendo descrita a divisão, que nós recebemos uma lei de que nós faríamos parte da herança? Nós viemos aqui buscar aquilo que nos pertence. Pode demorar para você se casar, pode demorar para eu ter o encontro lá na minha casa com a Ana Paula Valadão. Mas se foi feita a promessa, amados, no tempo certo Deus vai falar assim, levanta as mangas. Porque aí está tudo aqui. Mas agora você precisa então se mexer, fazer acontecer no mundo natural aquilo que já foi decretado que vai existir. Então, para isso, amadas, a gente não pode ficar assim, perdeu a validade, a promessa. Moisés morreu, mas elas tinham a promessa como válida. Mesmo depois de anos, foi depois de anos que elas foram atrás da possessão da terra delas. Talvez demore, mas creia que no tempo certinho, a glória de Deus vai ser estabelecida para que as pessoas falem, olha a assinatura de Deus ali. Olha que glória, eu quero esse mesmo Deus. Amém, amadas? E a quinta e última coisa desfrute, leve outros a desfrutarem da graça da obediência. Números 36, de 10 a 12, diz que as filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Malá, Tisa, Ogla, Milca e Noa, casaram-se com seus primos paternos dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã e na tribo de seu pai. Elas obedeceram. Se houve uma lei, um decreto, elas fizeram. Elas podiam falar, eu não vou casar com esse homem, não. Vocês viram? Para que então a herança permanecesse, elas tinham que casar com os próprios primos. Não quero não. Sabe o que elas fizeram? Elas então entraram na terra prometida, onde manava leite e mel, conforme Deus havia falado que ia acontecer. E aí elas ainda desfrutaram de lua de mel.
Vocês viram que glória? Elas não só, olha como os sonhos de Deus são mais altos, mais elevados que nós. Elas não somente conseguiram a terra, mas elas conseguiram um marido. Entenderam? E aí toda uma extensão de história familiar na terra, com quintal, com cadeira, com varanda, com o marido bonitão do lado. Meu Deus, meu Deus! Os sonhos de Deus são muito mais altos, não é? Então, quando Deus faz, filha, não é tipo merreca, não. É coisa gloriosa, porque Ele quer que todos nós tenhamos. E aí eu vou falar a palavra que Deus me trouxe, então, recentemente. Porque quando Ele fala, agora você comece a colocar como elas. Obedeça, obedeça. Essa é a instrução, obedece. Se case com esses homens. Elas, então, receberam a instrução. Elas colocaram, então, os ingredientes na mesa. Elas pegaram a ferramenta, levantaram as mangas. E aí, amados, sabe o que acontece? É isso que acontece. Todas essas coisas, então, vão tomando forma, porque o desejo do Pai é ver a gente desfrutar. Não é ver a gente, então, passar simplesmente pela terra. Ele deseja que a gente curta, celebre, se alegre. E aí, amados, quando Deus, então, fala, aquilo que eu prometi, no tempo certo, vai surgir, amados, não é coisa pequena, não. Não é coisa pequena. Os sonhos de Deus pra gente são extravagantes. Sonhos de Deus pra gente não são coisas que a gente vá só dar uma mordida. Na verdade, as coisas que Deus quer dar pra gente são tão grandes que não tem como a gente não compartilhar, na verdade. Você acha que eu vou comer um negócio desse sozinho? Sonhos de Deus são para serem compartilhados, sabe? E aí, sabe o que Deus tem para você nessa tarde, quase noite? É o sim, chá. Vocês perceberam que eu falei de chá, que eu reúno as minhas amigas para tomar chá. Palavra sim, chá. S-I. Não tem esse slide? Não? Tem. Sonhar e realizar os sonhos de Deus para a nossa vida nos traz o sim, chá. Palavra hebraica para alegria, que quer dizer diversão, contentamento, júbilo, regozijo, prazer. É o que nos impulsiona a esperar o cumprimento da promessa e a viver todos eles. Então, amados, minha vontade é que você faça isso aí com as suas comadres, sabe? A gente tem feito isso, se reunido nas casas para ter esse momento cinchar. Para quem é minha amiga, talvez não saiba de Face. O que é esse cinchar que toda hora ela escreve? Né, Marina? Você sabia o que era isso? Cinchar, cinchar. E é tão legal, porque Deus tinha falado para mim de chá, e quando eu fui tentar memorizar essa palavra sim, chá, eu ficava sim, chá. Então é isso, sim, chá, para a gente ter muita regozijo e satisfação e celebrar mesmo o sim, chá, que é essa alegria, essa palavra no hebraico que traz para a gente, então, a alegria, o prazer de chamar as amigas lá em casa, para a gente, então. Vem cá, Carla. Vem cá. O desejo do Pai é que a gente, então, chame as amigas para partilhar mesmo dessa alegria. Segura aí, amada. Olha, sabe por que eu te chamei aqui? Porque a menina, você sabe aquele sonho? Sabe aquele sonho da Ana Paula Valadão? Sabe, então, tá acontecendo umas coisas loucas aí. Vamos orar por isso, filha? Vamos orar por isso. E aí a Carla então fala assim, Aninha, Deus me trouxe um sonho que eu não acredito, só pode ter sido mesmo dele. E aí a gente então vai fazendo com que essa alegria, esse prazer que Deus tem para a nossa vida aconteça mesmo. E aí a nossa vida passa a ser uma curtição, sabe? Não é aquela confusão do corre-corre, do ai meu Deus, entrou ano, saiu ano e eu não fiz. Tá bom assim? Tá bom assim? E aí, amados, quando a gente então tem esse momento cinchar, é muito gostoso, sabe? Porque aí, vamos dividir?
Vamos dividir a alegria de Deus, que tem dado tanta coisa boa pra gente. Vou dividir então. Você pega um pedaço, eu pego o outro. Aí. Tá? Vamos lá, vamos fazer firula aqui? Vamos lá? Ó. Os sonhos de Deus são assim gostosos, prazerosos. E é isso então que eu vim lá de São José trazer para vocês. Pra mulherada que eu escrevi lá no Facebook, mulherada chique da cidade grande. Porque a mulherada chique da cidade grande, eu sou daqui de São Paulo, eu nasci em São Paulo. Corre mais do que em São José. Mas eu vim trazer então essa palavra de que existe mais do que só correr. Existe prazer do parar, do desfrutar e do celebrar, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar em pé.